Vamos dar uma olhada nas configurações básicas que podemos aplicar em um roteador. A primeira configuração que a gente pode aplicar num roteador é alterar o seu hostname. No exemplo aí do slide, nós estamos alterando o hostname do roteador para R1. Outras configurações que a gente pode colocar no roteador estão relacionadas às interfaces do roteador. A gente entra na interface com o comando interface e o nome da interface e podemos adicionar um IP numa determinada interface com o comando IPaddress. Lembrando que, assim que a gente coloca esse comando IPaddress e habilitamos a interface com o comando noShutdown, o roteador inclui uma rota para essa rede que a gente acabou de configurar em sua tabela de roteamento. Essa é uma rota diretamente conectada, porque é uma rota que foi configurada numa das interfaces do roteador. Os comandos para a configuração de banner estão disponíveis como login e MOTD. Banner login é usado sempre que alguém acessa o dispositivo, sempre que alguém acessa o roteador. Já o banner MOTD, ele pode ser usado para uma mensagem temporária. Por exemplo, se o roteador estiver em manutenção, você avisa através de um banner MOTD que aquele roteador está em manutenção e pode inclusive dizer até quando ele vai ficar em manutenção. Os comandos Enable Password e Enable Secret podem ser usados para configurar senhas no roteador. O Enable Password é um comando que configura uma senha em texto limpo, ou seja, sem nenhuma criptografia, e o Enable Secret permite configurar uma senha com criptografia. Essa senha vai ser usada sempre que o usuário digitar Enable no roteador, ou seja, sempre que ele tentar sair do modo usuário para entrar no modo privilegiado. Ele só vai conseguir entrar no modo privilegiado se ele colocar a senha configurada ou no Enable Password ou no Enable Secret, dependendo do que você escolheu. O comando Service Password Encryption é usado para criptografar todas as senhas que ficam em texto limpo nos arquivos de configuração do roteador, inclusive a Enable Password. Essa criptografia que ele coloca em cima dessas senhas é muito fraca. Qualquer um consegue pesquisar no Google um site que quebra essas senhas em questão de segundos. Então, sempre quando você for configurar uma senha para Enable, prefira usar Enable Secret. Aqui nós temos os comandos para aplicar configurações de senha nas linhas, na linha console e nas linhas VTY. Linha console é a configuração da porta console do seu roteador, que é usada para acesso físico direto ao roteador através de um cabo console. As linhas VTY são as linhas usadas para Telnet. No caso aqui, nós estamos configurando 16 sessões simultâneas, de 0 a 15, possíveis nesse roteador. Todas essas sessões só vão conseguir acessar o roteador se incluírem a senha configurada nessa line VTY. E por fim, nós temos aqui os comandos de verificação, os comandos que a gente pode usar para verificar as configurações do roteador. Aqui nós temos o showrunning config e o show startup config. O showrunning verifica a configuração que está atualmente em execução e o show startup verifica as configurações que estão salvas no roteador, ou seja, quando o roteador reiniciar, é essa configuração do startup config que ele buscará para aplicar depois do seu reboot. O comando copy running config startup config é usado para salvar a configuração. Outros comandos de verificação que existem no roteador são esses listados no slide. O show IP route permite que a gente visualize a tabela de roteamento de um roteador. O show interfaces e o nome da interface permite que a gente verifique todos os detalhes relativos àquela interface informada. Então, se eu der um show interfaces Ethernet 0/0, eu vou conseguir visualizar todas as configurações, todos os detalhes, todos os status, todos os contadores relacionados à interface Ethernet 0/0. O comando show IP interface brief me permite visualizar de forma resumida o status e a configuração de IP de todas as interfaces do roteador. Okay? Então, se eu quiser dar uma olhada rápida ali em como está o status da interface, se a interface está up, se a interface está down, e quais são os IPs configurados nas interfaces do roteador, eu posso usar o comando show IP interface brief.